Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Márcia, estou de novo aqui com vocês para a gente conversar mais um pouquinho. Vamos, antes de iniciar, agradecer a Deus, a Jesus, por mais esse momento. Então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já teve algum episódio que você brigou com seu irmão, que os dois queriam usar o computador ao mesmo tempo, que a sua mãe ficou irritada com você ou com seu irmão porque você jogou a toalha molhada em cima da mesa, largou um sapato num canto, outro sapato no outro, tudo bagunçado e deu uma maior confusão? Já aconteceu isso? Então calma, que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. É sobre a escola das almas. Então, continuando aquele papo que a gente teve na vez passada, né, que nós falamos que Jesus é que começou o Evangelho no lar, o Evangelho começou com Jesus, lembrando que na época de Jesus não tinha Evangelho, né? O Evangelho é sobre a vida de Jesus, as curas que ele fez, os ensinamentos morais. Então, o que Jesus fazia? Jesus utilizava os escritos da época dos judeus, né? Eram os profetas. Então, ele ia, lia os escritos e fazia os comentários. E num dia desses, ele estava na casa do Simão Pedro. Lembrando que o nome do Simão Pedro era Simão. Jesus é que colocou, vamos dizer assim, um apelido de Pedro, né? Ele usou uma palavra em aramaico, o aramaico era a língua que se falava naquela época, que Jesus falava, e ele então chamou o Simão de Simão Pedra, né, em aramaico. E aí a gente traduz por Simão Pedro, porque o Simão era um pescador, era bem rude, né? Então por isso que ele chamou de Simão Pedro. E aí, como Jesus tinha dito, né, que podia levar todo mundo, né, da família para fazer o Evangelho, o Simão Pedro então levou a sogra dele estava lá na casa dele aquele dia, e Jesus então terminou de ler os textos sagrados, terminou de fazer os comentários, e aí a sogra de Pedro foi perguntar e disse assim: Jesus, Senhor, que vem a ser a nossa vida no lar? O que é a nossa vida no lar? Aí Jesus ficou esperando ela falar o resto. E ela disse assim: olha, porque no início tudo são flores, né? No início é tudo tranquilo, é uma promessa de paz, de compreensão, né? Quando as pessoas começam, namoram, casam, no início tudo bem, mas depois começam os espinhos, começam os perrengues. Então, o que é a nossa vida no lar? E Jesus disse assim: olha, o lar é a escola das almas. É onde a gente vai treinar, aprender o nosso grande convívio com todo mundo, com a família universal. Então a gente vai começar o nosso aprendizado no lar. E Jesus tinha uma coisa muito interessante, que ele utilizava as coisas do dia a dia, os acontecimentos do cotidiano, para colocar os ensinos dele. E aí ele disse assim: olha, o que você faz quando você vai servir lentilha nas refeições? Aí a sogra de Simão Pedro disse assim: olha, eu cozinho, levo no fogo, cozinho, e depois então eu vou temperar. E aí Jesus esperou um pouquinho, deu aquele sorriso, disse assim: e pão? Você leva pão cru na mesa? Porque naquela época eles faziam pão em casa, hoje ainda tem gente que faz pão em casa. Ela disse: não, eu levo no forno para o pão assar. E aí Jesus disse assim: olha, o lar é como se fosse o forno. Então vamos fazer agora uma analogia. O que é uma analogia? Quando a gente pega duas coisas diferentes e a gente então acha pontos em comum para fazer uma comparação, para entender. Se fosse hoje em dia, a gente podia dizer assim: tá, quando você vai ver um filme na TV, o que você faz? Ah, eu pego a pipoca, e aí? Ah, eu levo no micro-ondas
Aí ela vai, ela estoura lá, bota um pouquinho de sal e daí a gente serve para todo mundo e senta para assistir o filme. Então seria a mesma analogia, usando essa comparação. Então o micro-ondas é o que? É o lar, é onde a gente vai cozinhar, transformar os alimentos. A pipoca, tem aquele milho da pipoca que é bem durinho e depois então ela vai estourar, quer dizer, então, e todo mundo junto naquele saco, não é isso? Então é isso que é a vida em família, é o dia a dia, quer dizer, é a transformação da gente, é você se dar conta que você está junto com pessoas diferentes, que têm pensamentos diferentes, que têm formas diferentes de ver as coisas, que às vezes você vê que tem algum defeito, mas que você vai ter que suportar, que você vai ter que tolerar. Para quê? Para você até ver os teus próprios defeitos, as tuas próprias imperfeições e poder melhorar. Então Jesus disse assim, olha, o lar é como se fosse o forno, para nós aqui é como se fosse um micro-ondas que a gente vai fazer a pipoca. E Jesus continuou dizendo assim, a existência da gente é muito curta, a vida é muito curta. Então esses sofrimentos, esses conflitos, eles são naturais e eles são lições que a gente tem que passar para a gente poder aprender. E aí a sogra de Simão Pedro disse o seguinte, e as pessoas então que estão ali, que lutam, que sofrem, mas que não aprendem, que continuam assim? Aí Jesus disse assim, o que você faz quando as lentilhas, aquelas lentilhas que não conseguem cozinhar, que ficam duras? Aí ela disse, eu separo, porque ninguém vai comer. É a mesma coisa a gente, quando tem aquelas pipoquinhas que não estouraram, o que a gente faz? A gente separa. E foi o que Jesus disse, olha, essas pessoas que são mais resistentes, que são mais endurecidas, essas pessoas, na verdade, elas vão sofrer um pouco por causa do jeito que elas têm, mas um dia elas vão conseguir aprender, conseguir se conhecer, melhorar. Qual é a atitude que a gente tem que tomar frente a essas pessoas? A gente vai ter que compreender, a gente vai ter que entender, a gente vai ter que tolerar, amar, desculpar, porque é assim que a gente se torna pessoas melhores. Então, é uma luta do dia a dia, mas é uma luta benéfica. O lar é aquele grande forno que está todo mundo junto, de vez em quando tem o perrengue, mas que no final a gente vai ver um filme bem legal, bem interessante e todo mundo vai ficar feliz. Gostou da história? Beleza? Então me diga, quando você tem esses perrengues na sua casa, com seu irmão, a sua mãe ou seu pai brigam com você, o que você faz? Você para, pensa, vê o que você fez de errado, pede desculpas ou desculpa a outra pessoa pelos erros que ela fez? Então conte para mim que eu quero saber. Então, agradecendo vocês, agradecendo a Deus, a Jesus por mais esse momento, eu vou me despedindo. Tchau, até a próxima!